Um Pix de R$ 1.000. O que um Pix de R$ 1.000 a mais tem a ver com crenças limitantes? E eu vou te dizer que tudo. Há um tempo atrás eu recebi um Pix de R$ 1.000 a mais de um paciente após realizar uma intervenção com ele em um sábado, através de uma ligação, fora das suas sessões de terapia, que ele tinha ali naquele momento o pacote de sessão, e ele mandou para mim o Pix assim que nós finalizamos a chamada. Eu vi a mensagem chegando na tela do meu telefone de um Pix de R$ 1.000 a mais. Então eu mandei uma mensagem para ele questionando o porquê, e ele me retornou com 2 mensagens que me emocionaram muito, me fizeram chorar, e ali ele expressava a tamanha gratidão que ele teria ali para o resto da vida, por eu ter acolhido e intervido da forma como necessária era para aquela situação dele ali naquele momento. Eu poderia simplesmente ter mandado uma mensagem, eu poderia não ter atendido porque eu estava no meu momento de descanso, e naquele momento ali era possível eu fazer aquilo. Mas porque eu também aprendi, lendo os livros do Napoleão Hill, a entregar mais do que esperam de mim, entregar mais do que esperam de você. E isso a partir da sua essência, a partir daquilo que você decide ser, daquilo que você desperta em você. E quando nós falamos sobre crenças limitantes, são elas que modulam os nossos comportamentos, o nosso jeito de pensar, de agir, de sentir, de ser. E quando nós compreendemos o que nós estamos sendo a partir das nossas crenças limitantes, desses padrões programados em nós, que estão introjetados na nossa mente subconsciente, e que ela dita 95% de quem nós somos. Se nós temos um emaranhado de informações mais negativas, consequentemente, o nosso jeito de pensar, sentir, reagir, de ser, vai corresponder a essa influência. Se a gente tiver mais crenças, informações que nos fortalecem, que nos impulsionam a um desenvolvimento, a comportamentos funcionais, a gente também vai ver essa influência acontecendo. E se naquele momento eu tivesse a crença limitante de que jamais uma pessoa ela seria ajudada da forma como ele foi, e que ela não pagaria nada além daquilo que foi combinado, que ela jamais entregaria algo além. Jamais uma pessoa iria fazer algo assim. Se eu tivesse essa crença, certamente eu não entraria em conexão com pessoas dispostas a serem tão gratas, generosas com aquilo que recebem. Porque não só esse paciente, mas vários outros pacientes, pessoas que eu tenho contato, que eu atraio para os meus processos de terapia, são pessoas que vibram e que, mesmo que precisam de transformarem suas crenças limitantes, elas despertam nelas essa vontade que as impulsionam a elevar a sua frequência vibracional. E para elevarmos as nossas frequências, ou nos sintonizarmos à frequência vibracional mais elevada, a gente precisa de expandir a nossa consciência. E para expandirmos a nossa consciência, a gente precisa de provocar uma transformação interna, íntima, nessa mente subconsciente. Reconhecer todas essas programações que estão ali e que não nos favorecem. A gente precisa de compreender se nós temos traumas
traumas conscientes, traumas inconscientes que também influenciam e vão causar essa repercussão no modo de ser, de sentir, de agir. A gente precisa de observar se nós temos preconceitos, intolerâncias, né? Uma programação de informações, emoções, memórias negativas que também causam influência nesses estados que eu citei. E quando a gente começa a resolver, a transformar, transmutar, limpar, transmutar a polaridade dessas energias que estão ali na nossa mente subconsciente, a gente começa a expandir a nossa consciência. Quando a gente expande, a gente está vibrando mais positivamente e então a gente vai se conectar a frequências mais elevadas, dar um salto quântico na nossa consciência. Ele também, se tivesse a crença limitante de escassez, de que uma pessoa jamais iria ali naquele momento fazer por ele o que eu fiz, ele certamente não teria ali me atraído para o processo terapêutico dele. Porque, como ele mesmo disse, ele já havia feito outros tantos processos terapêuticos, mas nenhuma pessoa, nenhum terapeuta conseguiu fazer com que ele desenvolvesse o que ele precisava naquele momento ali. Então, o padrão de crenças dele favoreceu esse processo de conexão, tanto para um lado quanto para o outro. E da mesma maneira revela o interior abundante, próspero que ele tem. E que se eu tivesse a crença que limitasse receber para além daquilo que é o meu serviço, o que foi contratado, eu também vibraria na crença do não merecimento, que é uma das crenças que bloqueia, trava vários níveis de áreas na nossa vida, seja profissional, relacionamentos, projetos, tudo que a gente tiver como objetivo, tendo crenças de não merecimento, elas vão causar a influência negativa. E é muito fácil a gente observar como uma crença limitante ela se manifesta quando a gente para, observa e a questiona. Por exemplo, pensar que uma empresa aceitaria o seu cachorro. Talvez para algumas pessoas que têm uma crença que a limita a acreditar que isso seja possível, mas se a gente parar e fizer uma pesquisa, a gente vai encontrar que tem várias empresas que hoje aceitam, né, que você leve o seu pet. Como tem empresas que te geram a possibilidade de você trabalhar de casa. E aí, para algumas pessoas, isso pode ser uma realidade muito distante. Até alguns anos atrás mas já tinha pessoas que acreditavam nisso e hoje vivenciam isso. Então, as crenças limitantes, elas de fato limitam. As crenças fortalecedoras impulsionam. E esse processo de transformação interna, onde a gente pode elevar a nossa frequência vibracional para se conectar em frequências mais elevadas, faz com que a gente atraia pessoas, eventos, circunstâncias, oportunidades dentro de um nível aonde a gente vai sentir uma harmonia maior a cada instante com aquilo que a gente está experienciando e vivenciando. É um processo de manifestação genuíno e é o que nós merecemos. Alinhamos isso junto também ao nosso plano espiritual, ao nosso campo energético, e isso é lindo.